Nessa manhã, 4 pessoas envolvidas nos ataques terroristas nos ingleses foram presas. 2 apreendidas, ou seja, é menor de idade, Karina Koppe? Oi, Polito. Sim, tem menores de idade envolvidos também. Nesse caso que ontem, né, acabou aí trazendo muito susto e muita incertezas para os moradores aqui do norte da ilha, né? Ontem a gente teve aí ao longo da tarde momentos de bastante tensão aqui no norte da ilha, né? Tudo começou, segundo a polícia militar, com rondas que estavam acontecendo ali na rua Intendente João Nunes Vieira, no bairro Ingleses, né? Quando os policiais então avistaram aí um carro com 3 pessoas suspeitas, reconheceram inclusive 2 dessas pessoas e começaram então a solicitar que eles parassem. Eles não obedeceram essa ordem de parada, começaram uma fuga pelas ruas do bairro, até que acabaram sofrendo um acidente, colidindo esse veículo, né? Então, nessa colisão, 2 homens saíram correndo para uma região de mata. Uma mulher foi presa, mais de 3 quilos de maconha foram apreendidos, além de celulares, e a polícia então começou uma busca por esses homens que fugiram para essa região de mata. Enquanto isso, então, começou aí em vários pontos aqui da região norte uma situação bastante complicada. Começou com o veículo do transporte coletivo sendo incendiado, inclusive em frente a uma creche, e depois a gente teve várias barricadas com fogo em diferentes pontos dos Ingleses, do Rio Vermelho, de Canasvieiras, da Vargem do Bom Jesus e do Santinho. E essa era a tentativa deles, né, de dispersar a polícia que tentava procurar aí por esses 2 criminosos que fugiram para essa região de mata. Enquanto esse ônibus pegava fogo, né, até os bombeiros chegarem no local, a escola, inclusive, teve que retirar as crianças de dentro de sala de aula, porque a fumaça era densa, era escura, invadiu as salas de aula, colocaram essas crianças, então, na parte externa e evacuaram essa escola, né? Enquanto isso, então, a polícia continuava na busca por essas pessoas. 4, então, acabaram presas, 2 menores também foram apreendidos. Houve, inclusive, troca de tiros entre a polícia e esses criminosos que fugiram para essa região de mata. Eles começaram a atirar contra a polícia se defendeu desses tiros. Acabou que uma pessoa que passava pelo local acabou sendo ferida na perna, claro, foi socorrida e encaminhada ao hospital. Hoje, a gente circulando aqui pelo bairro dos Ingleses, o que a gente percebe é que ainda em alguns pontos há muitos moradores com medo, né, do que aconteceu ontem, inclusive na escola Maria Tomás de Coelho, que fica lá no Santinho, as aulas foram suspensas. Bem perto da escola, ontem, inclusive bem em frente a um ponto de ônibus, foi uma das barricadas. E a escola viveu aí momentos de bastante tensão, né? Os alunos foram retirados de dentro das salas de aula. Hoje pela manhã, inclusive, conversei com a diretora que relatou como foram os momentos ontem. Eles foram avisados, inclusive, pela outra unidade que tem ali bem próximo e que recebe alunos, irmãos, né, de uma escola para outra, e eles foram avisados pela Escola Gentil Matias da Silva que um ônibus estava pegando fogo ali em frente à escola, que a rua estava trancada. Então essa escola também começou a tomar as providências, mas logo depois a barricada também aconteceu ali próximo. Eles ficaram com muito medo. Alguns alunos só conseguiram sair da unidade escolar por volta das 8 horas da noite, porque, claro, os pais também não conseguiam chegar, e as professoras então ficaram ali com esses alunos. Então hoje eles tomaram a decisão de suspender as aulas, né, até para que eles possam se organizar melhor para amanhã sim receber esses alunos com segurança, né. Teve a questão então dos ônibus ontem também, por conta desse amarelinho que a gente chama, né, aqui na capital, ter sido incendiado. Os ônibus que depois disso começaram a sair do terminal, saíam do terminal escoltados pela polícia. Hoje, então, as primeiras informações que chegaram é de que, inclusive, algumas linhas estavam suspensas aqui no norte da ilha, mas o consórcio Fênix confirmou que todas estão operando normalmente, inclusive a creche Gentil Matias da Silva, nos Ingleses, bem onde o ônibus foi incendiado, também está operando normalmente. Então, hoje fica essa questão da investigação, né, por parte da polícia, porque esses 2 criminosos que fugiram para a região de mata, a informação que a gente tem até agora é que eles não foram localizados, e a Polícia Civil também agora começando esse processo de investigação. Inclusive, quem está por dentro desse processo de investigação é a Kelly Borges, que está com os investigadores para a gente entender como que fica o processo a partir de agora. Kelly, contigo.
Obrigada, Karina. Eu estou aqui, sim, ao lado do diretor de polícia da Grande Florianópolis, que é o Pedro Mendes, e que vai trazer mais detalhes em relação do que aconteceu depois de todos esses fatos que a Karina acabou de narrar. E aí eu começo dizendo, inclusive, que a mulher que estava dentro do veículo, ela foi presa com essa droga. Mas, além dela, outros 6 suspeitos também foram detidos, e eu falo detidos porque tinham adultos e também adolescentes. Muito boa tarde. Quem são essas pessoas? Boa tarde aos telespectadores. Foram presas 4 pessoas, 4 maiores de idade, envolvidos com os fatos criminosos propriamente dito, que são o fogo ao ônibus, as barricadas, e 2 adolescentes também foram apresentados na delegacia, e esses adolescentes, então, foram entregues aos seus responsáveis e um procedimento vai prosseguir agora na DPCAM para apurar a responsabilização dos adolescentes. Mas em relação aos maiores, eles foram autuados em flagrante pelo crime de incêndio, o crime de corrupção de menores e também de organização criminosa. Eles confessaram, delegado? Falaram das intenções? Não falaram nada para o delegado que fez a autuação, mas agora as investigações prosseguem, o inquérito policial foi instaurado para apurar melhor os fatos. O fato é que toda essa situação do incêndio, das barricadas que colocaram, tudo foi para desviar a atenção da polícia. Isso se confirmou nas investigações? Isso se confirmou durante o depoimento de testemunhas. A polícia militar estava atrás de um veículo que transportava drogas e quando avistou esse veículo no norte da ilha, começou uma perseguição. Em determinado momento, o veículo parou no matagal e 2 pessoas se evadiram para o matagal e a polícia militar fez o cerco na área. Então, com o intuito de desviar a atenção dos policiais militares, essas pessoas que correram para o mato deram uma ordem para que fossem feitas barricadas e incendiado o ônibus, né? Então a gente vê como algo pontual. As pessoas que fizeram isso, uma boa parte delas foram presas, mais prisões estão por vir e a Polícia Civil segue nas suas investigações. Essas pessoas que fugiram, vocês sabem quem são também? A Polícia Civil já tem a qualificação delas, então por isso que eu digo que nos próximos dias aí provavelmente novas prisões vão ser feitas. Em relação a todos esses envolvidos, são conhecidos também da polícia? Já são conhecidos da localidade, lá do norte da ilha, então isso facilita o trabalho policial, porque já são envolvidos com as atividades criminosas. Volto a dizer que o trabalho incessante da Polícia Civil junto com a Polícia Militar foi crucial para a gente ter aí, nesse primeiro momento, essas 4 prisões e esses 2 adolescentes que foram apresentados. Em relação às pessoas, até a Karina comentou agora há pouco conosco que existe ainda um medo muito grande ali no norte da ilha. O que o senhor poderia dizer em relação a esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos e também para levar uma resposta para toda a comunidade que ficou bastante assustada com tudo isso que aconteceu, visto que uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação também ficou ferida? Eu até aproveito para perguntar se o senhor tem conhecimento do estado de saúde dessa pessoa. Nós ficamos sabendo que realmente uma pessoa foi atingida, tomou um tiro no joelho, mas já está fora de perigo. Durante a troca de tiros entre a Polícia Militar e esses ocupantes do veículo. Em relação aos trabalhos feitos, eu posso dizer pela Polícia Civil, que recentemente foi implementado legalmente ao Departamento de Investigação Criminal no âmbito da capital, com 6 delegacias, dentre elas a DECRIM, que é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que hoje nós temos um delegado muito atuante e novos trabalhos estão por vir. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei então com o diretor de polícia aqui da Grande Florianópolis, Pedro Mendes, que trouxe o resultado dessas investigações desde ontem. Antes de entrar ao vivo, ele estava até conversando comigo. O delegado ficou o responsável, não ele, né? O responsável por acompanhar todo esse trabalho até hoje, às 6 horas da manhã, para garantir esse desfecho. E reforço mais uma vez, como o Pedro Mendes acabou de dizer, os trabalhos ainda estão em andamento. Eu volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado, Kelly. Doutor, tinha que tipificar como terrorismo. Foi ou não foi um ato de terror social ou generalizado? Foi ou não foi um ato de ataque à vida ou contra a vida? Um ato contra a integridade física das pessoas, inclusive em ambiente público. Os caras queimaram ônibus. Eles queriam provocar o terror para inibir a ação da polícia. Graças à ação enérgica do 21º, Coronel Regis, parabéns pelo trabalho brilhante que vocês fizeram no norte da ilha. E o governador comemorou e não foi à toa. Aqui não, ele disse. Santa Catarina tem comando. Se deram mal e comemorou a prisão dessas 6 pessoas. Seguimos na busca pelos bandidos que abriram fogo contra as forças de segurança. Aqui não, disse o governador do estado na internet. Nos resta aguardar
para que a gente possa encontrar, com a ajuda da investigação séria da Polícia Civil, as ramificações da organização criminosa que acha que pode se criar por aqui. Mas sabemos, né, que nesse lugar não vamos nos transformar no Rio de Janeiro, graças à ação pontual, enérgica e competente das polícias catarinenses. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso.